eu sou o Diego Magalhães, tenho aqui a Diana Cruz. Olá. Olá, olá, obrigada. E obrigado por ter aceito o convite. Claro que sim, é um gosto, eu que agradeço. Eu tinha aqui algumas perguntas. Uhum. Então, a primeira pergunta é: como é que começaste a tua jornada no mundo da escrita? Então, eu sempre gostei muito de escrever, desde miúda. Claro que escrevia para mim, escrevia o meu caderno de todos os dias, com as coisas que aconteciam, depois comecei a escrever sobre ideias que eu tinha e tudo isso, e portanto, desde então, e já depois de ter começado a trabalhar, comecei a sentir que em algum momento do meu trabalho ia ter que escrever sobre estas coisas da psicologia e sobre a minha experiência com as pessoas que eu acompanho. E acabou por acontecer. Houve uma altura em que este tema das relações tóxicas entrou na minha cabeça, já não saiu, eu achei que era um tema realmente importante de trabalhar e deitei-mos à obra e basicamente acabou por ser assim. E foi por isso que lançou o seu livro. Claro que sim, tive muita sorte no meio de tudo, não é? Porque foi um trabalho árduo, mas muito bem recebido pela minha editora, a Manuscrito, e, claro, em conjunto conseguimos lançar este livro com esta capa magnífica e para mim foi também assim a concretização de um sonho, Olha. já que escrever é das coisas que eu mais gosto na minha vida. Onde é que tu te inspiraste para escrever isso? Foi tipo no teu passado? Foi Foi sobretudo na minha experiência clínica. Ok. Ou seja, eu comecei a perceber que chegava a mim muita gente que já tinha passado por relações tóxicas. Muitas dessas pessoas vinham precisamente por causa do tema das relações tóxicas e quando comecei a dedicar-me a observar mais isto, percebi também que na minha vida pessoal também haviam muitas pessoas que já tinham vivido isto. Eu própria já conheci pessoas tóxicas, claro que sim. Eu acho que toda a gente conheceu. Eu acho que toda a gente conheceu, é verdade. Acho que é mesmo verdade. E portanto, pareceu-me que era um fenómeno que estava a impactar as relações o suficiente para justificar-se escrever sobre isso. Ok. E acha que isso vai ajudar as pessoas a verem tipo, quais são as relações tóxicas da sua vida? O objetivo é mesmo esse. Neste livro eu dou sinais de alarme muito práticos, Ok. características muito práticas. O livro tem também muitos exercícios e testemunhos reais para as pessoas perceberem exatamente o que é uma relação tóxica e como é que a podem identificar. E agora que já passou um ano, um pouco mais de um ano, desde que o livro efetivamente foi lançado, eu já tenho feedback de muitas pessoas que leram o livro. E essas pessoas, felizmente, todas me dizem que foi muito esclarecedor, que ao ler o livro perceberam uma série de coisas, às vezes não sobre as relações delas, mas sobre relações de pessoas que elas conhecem e não só as delas. E nesse sentido, eu acredito realmente, e é muito importante para mim perceber, que há um impacto prático deste livro para quem o acolhe e o lê e o utiliza para seu bem. Ok. Tiveste algum momento específico que te inspiraste a tornar uma escritora? Ou foi tipo desde criança que tiveste essa coisa de dizer ok, quero ser escritora também? Não, eu acho que não houve um momento específico, eu sempre gostei muito de escrever, o que eu acho que houve foi um momento a partir do qual em que eu percebi que podia ultrapassar um receio que eu tinha, quase uma vergonha que eu tinha de expor a minha escrita ao público. Ok. Porque até então eu escrevia e rasgava as coisas que escrevia, eu não gostava de mostrar, ou escrevia só para os amigos, aproveitava os natais, os aniversários, ou escrevia coisas só para mim que ficaram guardadas. Acho que não houve um momento de eu quero escrever e tornar-me uma autora publicada. Houve sim um momento em que eu pensei, eu acho que agora já consigo ultrapassar este receio de não ser suficientemente bom aquilo que eu escrevo, ou útil aquilo que eu escrevo, e pôr-me a esta prova, que é publicar e dar às pessoas aquilo que eu penso e que eu escrevo para elas poderem avaliar por si mesmas. Ok. Quais foram os maiores desafios do início da sua carreira, tanto como escritora, tanto como psicóloga? Um, Na minha carreira como psicóloga, eu acho que o grande desafio foi a responsabilidade.
quando começamos a trabalhar com pessoas e nós estamos constantemente a lidar com o sofrimento e com sentimentos e acontecimentos muito íntimos da vida das pessoas, o que para mim foi o maior desafio foi o peso da responsabilidade de estar a lidar com algo que é tão vulnerável e íntimo das pessoas. Como escritora, eu acho que o meu grande desafio está relacionado com aquilo que eu disse antes, que é sentir que aquilo que eu escrevo pode ser mesmo muito útil para as pessoas. Claro, depois há o outro lado, não é? Escrever é um trabalho solitário, é um trabalho que não é rentável e portanto, há sempre uma luta de fazer, encaixar numa vida ocupada e numa vida de trabalho e familiar também, claro, este gosto que a escrita é para mim e que é muito absorvente em termos de tempo, para que tudo corra assim bem. Qual é que é o próximo grande projeto que quer realizar? Oh, que boa pergunta! Então, assim no aspecto profissional e da escrita, escrever mais sobre outros temas. Esse é um dos grandes projetos. Gostava também de tornar a minha prática clínica mais disponível para mais pessoas. E assim, em termos de trabalho, penso que estes são os grandes projetos. Como é que equilibras a vida pessoal da vida profissional? Certo, eu penso que é muito difícil para a maioria das pessoas e para mim é sem dúvida. Acho que é uma coisa muito dinâmica, ou seja, há sempre uma altura em que uma das partes está a ocupar mais do que a outra, nunca é 50-50. O que eu tento é estar sempre muito atenta e quando se está a desequilibrar para um dos lados, e o lado profissional é muito fácil de desequilibrar, temos muitas solicitações, eu tento estar muito atenta a isso e nessas alturas tirar alguns dias de férias ou reajustar o meu horário e em termos da minha rotina ter algumas estratégias de autocuidado que garantem que eu tenho sempre um bocadinho para a família e para mim. Ler, ter sempre o almoço de família, ter sempre as atividades de família ao fim de semana e garantir que esse tempo não é todo usado para trabalho, seja ele clínico ou de escrita, claro. Como é que descreves o teu processo criativo? O meu processo criativo ele obriga a muito estudo. Eu primeiro estudo muito, eu gosto muito de estudar, há muitos anos gosto muito de estudar. Não gostava assim tanto de estudar quando andava na escola, mas entretanto gosto muito de estudar. Na faculdade aprendi isso e quando me tornei profissional passei a gostar ainda mais. E portanto, primeiro que tudo eu estudo muito e depois de estudar muito eu começo a pensar como é que seria ter uma conversa com alguém sobre aquele tema. E a minha escrita baseia-se nisto. Como é que é a melhor maneira de conversar com alguém sobre aquele tema? Que exercícios de reflexão, de autoconhecimento, de aprofundamento é que eu a podia ajudar a fazer para ela compreender melhor o tema no geral e em si mesma. E escrevo com base nisso, sobretudo. Obrigado. Obrigada eu por esta conversa. Obrigado eu e por aceitar o convite. Muito obrigada também pelo vosso convite para estar aqui este bocadinho. Até à próxima. Obrigada.